Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre endometriose. Eu gostaria de falar que é muito bom a gente estar nesse momento tentando interagir de maneira não física, mas eu acredito que esse será o sinal dos tempos, o grande fruto que a gente vai colher dessa quarentena. Quando a gente fala de endometriose, a gente sabe que o conceito de endometriose, ele infelizmente não contempla completamente o que significa a doença. A presença de tecido semelhante ao endométrio, glândula, estroma encontrado em locais fora do útero, nem sempre representa o que de fato é a doença. Nós temos muita fibrose, muito processo inflamatório encontrado em muitas pacientes, mas, sobretudo, não abrange a sua complexa natureza de sintomas, muitos sintomas que incorporam a doença, a sua fisiopatologia bem complexa e o seu aspecto multissistêmico, onde nós vamos ter acometimento em vários órgãos. E as suas manifestações, como a doença superficial, o endometrioma ovariano, a doença profunda que acomete septo reto vaginal, intestino, bexiga e a adenomiose, todas com visualização laparoscópicas, todas exigindo visualização endoscópica, pelo menos, elas não são contempladas por essa definição. Vamos em frente. A endometriose é uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres. Para vocês terem ideia, são com quase 1 bilhão de mulheres no mundo, na idade fértil, acometidas pela doença. Tem dados do Banco Mundial que falam que atualmente nós teremos 176 milhões de mulheres no mundo com essa doença. Daí a impossibilidade de você indicar cirurgia para todo mundo, da cirurgia ser o tratamento de eleição. O grande problema é que a sua prevalência ainda é incerta, porque nós temos uma grande percentagem de mulheres assintomáticas, cerca de 11%. Nas mulheres com infertilidade, chega a ser o diagnóstico presente em até 50% delas. Naquelas hospitalizadas com dor pélvica por N causas, endometriose é uma das causas mais comuns, acometendo até 21%. E o mais interessante, hoje em dia, sobejamente na adolescência, tem se manifestado com muita frequência, tem se enxergado essa população de mulheres muito mais frequentemente, porque até 49% das adolescentes com dor pélvica crônica vai ter endometriose, principalmente em 75% daquelas que têm dor irresponsiva a tratamento, a endometriose vai ser um diagnóstico diferencial muito importante. Essa dor associada aos anos escolares impacta na evolução educacional, traz adoecimento psicológico, disfunção sexual, relacional, interfere nos relacionamentos, na progressão pessoal, na vida social da mulher, gera infertilidade e, sobretudo, um extenso prejuízo econômico. Dados americanos falam que o custo individual por cada uma mulher acometida chega a ser de quase $4.000 por mulher acometida, sendo esse gasto semelhante a outras doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doença de Crohn e artrite reumatoide. É uma doença que tem uma incidência global, cerca de 64% das mulheres acometidas estão na faixa etária que corresponde ao vermelho e ao rosa, o roxo, que dá em mais ou menos mulheres dos 19 aos 39 anos. E o grande problema, nós sabemos que é uma doença que demora a ser diagnosticado. Desde o início dos sintomas até a primeira consulta médica se leva em torno de 1 ano. Entretanto, perde-se até 7 anos para se chegar ao diagnóstico, ou seja, a paciente passa por várias consultas com quadro de dor e há uma subestimação, não há um despertar para esses sintomas. Esse gráfico recente do New England de 2020, de onde a gente vai tirar muito do material da nossa aula de hoje, ele descreve com muita singeleza a evolução da doença. Nesse primeiro gráfico de cima, a gente vai ter o início e desenvolvimento da doença, o início dos sintomas e as situações coexistentes. Percebam que o início da doença está bem no início da infância, passando para a puberdade, onde os sintomas acometem com mais frequência, e na idade adulta, a persistência e a coexistência dos sintomas que se acumulam com outras doenças. Os fatores de risco são difíceis de a gente levantar. Os que têm mais probabilidade de estar associado, que são mais frequentes, é o baixo peso ao nascer, anomalias millerianas, como agenesias vaginais, alterações nos ductos de Miller,
a idade precoce da menarca, pacientes magras, ciclos menstruais com intervalos curtos e longa duração, e a nuliparidade, ou seja, quanto mais se menstrua, mais o risco de você ter endometriose. Outros possíveis fatores de risco não tão intensos, como o uso de dietiltribestrol, mulheres brancas que têm sensibilidade ao sol, mulheres magras, né, e outros fatores que, na verdade, são menos prováveis, mas que são importantes da gente levantar no dia a dia com as pacientes. Opa, vamos mais uma vez aqui. Há condições que coexistem e que podem ser subsequentes da endometriose. É muito frequente a endometriose estar de braços dados com a adenomiose, como a gente falou. A adenomiose é, na verdade, a presença da endometriose no miométrio e miomas uterinos. Porém, dores associadas com fibromialgia, cefaleia, sensibilização central, alterações gastrointestinais, como intestino irritável, colite ulcerativa, alterações geniturinárias, imunológicas, todas fazem parte do bojo de doenças coexistentes, com várias teorias tentando explicar o componente imunológico, o componente inflamatório crônico e a possibilidade de evolução neoplásica, que hoje é aventada principalmente para a doença ovariana. Não falamos de evolução para câncer na doença intestinal. Porém, na doença ovariana, existe um risco de 1,8%, com um odds ratio de 1,42. Entretanto, a significação clínica desse risco ainda é muito pequena, porque na população geral chega a ser 1,3, aumentando muito pouco com endometriose. Quanto ao melanoma e ao câncer de tireoide, a relação ainda é muito obscura, não se sabe se de fato eles estão tão relacionados com o está o CA de ovário, principalmente o CA de ovário de células claras e o tipo endometriose. Existem muitas perguntas, muitas dúvidas que pairam, né? Quais são as células endometriais que aderem aos ovários, aos ligamentos superficiais? Que características essas células têm para que algumas mulheres desenvolvam endometriose e outras não? E como que, uma vez aderidas, essas células proliferam e adquirem suprimento sanguíneo? É importante que a gente entenda os processos endócrinos, pró-angiogênicos, pró-inflamatórios e imunológicos que estão envolvidos na endometriose. Existem várias teorias que tentam explicar a formação da endometriose. De todas, a mais comum e antiga, a teoria de Sampson, que é a menstruação retrógrada, onde glândulas endometriais aderem à cavidade peritoneal, principalmente por uma alteração, um polimorfismo na formação das adesinas, que são as proteínas do peritônio, que fazem com que esse endométrio fique preso literalmente ao peritônio e não seja reconhecido pelo sistema imunológico. A teoria da metaplasia celômica baseia-se na reprogramação de células-tronco mesenquimais multipotentes da medula óssea ou do próprio endométrio associada com menstruação retrógrada. Essas células, por sua vez, presentes no endométrio, interagindo com os macrófagos, com aquelas células peritoneais, tendem a evoluir com respostas de diferenciação em células epiteliais, estromais e endometriais. Portanto, a teoria da metaplasia celômica prescinde da menstruação retrógrada, que faz com que muitas mulheres tenham lesões sem necessariamente ter fluxo menstrual retrógrado. A disseminação metastática linfática justifica, por exemplo, causas de recorrência ou de permanência das lesões, encontrado a presença de células endometrióticas em vasos linfáticos, em vasos sanguíneos. Também essa disseminação justifica, por exemplo, a presença da endometriose em olho, em pulmão, em cérebro e em outros sítios não pélvicos. A teoria mais interessante, ao meu ver, a presença de células-tronco do sangramento uterino neonatal retrógrado, ou seja, após a retirada dos hormônios placentários, após o nascimento, quando existe essa diminuição de hormônio sérico do bebê, pela deprivação da mãe, ela tende a ter uma descamação e essas células endometriais do bebê são muito ricas em células mesenquimais e ela pode, daí, persistir permanecer quiescente durante toda a infância, sendo despertada com o despertar da puberdade, formando focos de endometriose. A questão é, a gente vai ter três grandes teorias. A teoria da menstruação retrógrada, a teoria da metaplasia celomática e a teoria da implantação vascular e linfática para as causas extrapélvicas. De todas elas, a gente vai ter a formação de lesões endometrióticas através de células-tronco ou das próprias células endometriais presentes
interferindo e gerando uma relação hormonal diferente. Ou seja, acredita-se que existem alterações em algumas enzimas, existe um estado de aumento do estradiol, um aumento da expressão do receptor beta para estradiol e uma diminuição da expressão do receptor de progesterona. Essas células somáticas em mutação promovem a expansão clonal, um aumento bem parecido com o que vem acontecendo na neoplasia, gerando adesão celular e proliferação, aumentando, portanto, fibronectina, interleucina, aumentando inervação em fatores vasculares, fatores formadores de vaso, fatores formadores de nervos, principalmente associado aos macrófagos peritoneais. E esse elemento é fundamental porque a presença do endométrio anormal libera VGF e NGF, que são fatores de crescimento para a formação de mais vasos, que alimentam a lesão, e mais nervos, que comunicam para o seu nervoso central uma quantidade maior de informações, persistindo com a dor, gerando convergência de dor de vários órgãos pélvicos e uma centralização. É o macrófago um dos principais responsáveis por essa sinalização. E é ele que não vai fagocitar, que não vai identificar a célula endometriótica anormal. E é essa alteração na célula endometriótica que nubla, que esconde o sistema imunológico. Existe também uma desregulação imune, portanto, com redução da atividade e da ação das natural killers, que são células que vão primariamente destruir esses corpos estranhos, essas células endometriais. Então, todo esse caldo associado com alterações endócrinas, alterações imunes, alterações pró-angiogênicas e pró-neurogênicas estão associadas com a endometriose. Em resumo, existe um aumento do SFI, que é o fator esteroidogênico 1, que está relacionado com supressão dos receptores de progesterona, mudança nas vias de sinalização da progesterona, gerando o que a gente chama de resistência à progesterona. E é muito importante que vocês tenham em mente nesse momento que a resistência à progesterona é o elemento fundamental de toda a reação sistêmica da endometriose. Essa resistência acontece porque o aumento do SFI1 gera uma redução no receptor de progesterona, gera um aumento no receptor beta de estrogênio, gerando aumento dos genes anti-apoptóticos, diminuição do TNF e aumento dos fatores de crescimento. Quanto ao estradiol, é uma doença que acumula estradiol. Como nós vimos anteriormente, existe um aumento na expressão do receptor beta e existe também um aumento da esteroidogênese, aumentando a conversão da estrona com estradiol, gerando, portanto, um aumento na quantidade local, na quantidade no endométrio de estradiol, tanto no endométrio tópico como no endométrio ectópico, sendo, portanto, esse acúmulo de estradiol responsável por uma alteração na decidualização que interfere no implante endometriótico durante a gravidez, também interferindo na descamação e na resposta à proliferação celular. É essa adesão que gera uma neovascularização e a invasão associada fundamentalmente, como eu falei anteriormente, não é? A presença de natural killers incompetentes e de menor fagocitose dos macrófagos. Existe, portanto, um rico processo de angiogênese, aumento da produção de fatores inflamatórios, porque essas células elas persistem, elas meio que se perpetuam, liberando um caldo inflamatório significativo. E são esses macrófagos associados com as fibras nervosas novamente formadas, neoformadas, perdão, que gera a produção de fatores de sensibilização nervoso, insulin-like growth factor 1, que geram um aumento da hipersensibilidade e o aumento da produção de células nervosas e de inervação, gerando aumento dos fatores pró-inflamatórios, ocasionando mais lesão tecidual, mais aumento de prostaglandina, excessiva inervação sensorial, aumento dos fatores de crescimento nervoso, que gera neuroangiogênese e dor pélvica. Por outro lado, a regurgitação gera um aumento da deposição de fatores oxidativos associados ao oxigênio, fator oxidativo do estresse, do ferro, o aumento das células do TNF, do IL-1, do IL-6, e isso interferindo diretamente nas natural killers e na ação dos macrófagos. É todo esse caldo inflamatório que vai estar associado
o peritônio da mulher com endometriose. O mecanismo da dor tem, portanto, ações que vão muito além das lesões, ou seja, não é só a presença da lesão. A sensibilização central, o impulso eferente que é mandado, a mensagem que é mandada para o cérebro de dor crônica gera uma atividade periférica contínua e uma sensibilização central através dos tratos espinotalâmicos, supraespinhal e da corte cerebral. Existe uma diminuição do limiar para o estímulo periférico, um aumento da sensibilidade nervosa e um aumento da atividade espontânea, com hiperalgesia, alodínia e dor espontânea. Sabemos também que, além desses dois fatores, existem alterações hormonais cerebrais que geram o aumento de neurotransmissores associados a glutamato, são mudanças químicas da função cerebral que geram um aumento da conectividade do córtex pré-frontal, o que aumenta a percepção e a sensibilidade à dor na mulher com endometriose. Então, é provável que, mesmo eu retirando a lesão, todas essas conexões cerebrais ainda permaneçam atuando. Daí a necessidade de fazer neuromodulação. Além disso, existe um verdadeiro congestionamento nas vias nervosas aferentes e eferentes, que, como nós sabemos, na pelve fazem uma grande mistura do sistema nervoso simpático e parasimpático, gerando uma convergência de vias neurais e uma percepção de dor em estruturas adjacentes, ou seja, os sintomas gastrointestinais, os sintomas urinários, os sintomas vegetativos. A endometriose tem um ciclo de vida. E é importante que, diante de tudo que foi dito, a gente entenda que, desde a predisposição genética, por um perfil imunológico individual, história familiar, existem interferências epigenéticas, ou seja, do ecossistema do ambiente, como maus hábitos, como baixo peso, a flutuação hormonal, a presença de menstruações persistentes, má alimentação, principalmente associada a conservantes, acidulantes, o que se chama hoje em dia, de maneira bem controversa ainda, de alimentação pró-inflamatória, e os riscos associados com câncer, fibromialgia, depressão e dislipidemia. É a dor o sintoma mais importante, gente. A dismenorreia acomete até 78% das mulheres. É o sintoma mais comum, seguido de dispareunia, queixas intestinais e infertilidade. A endometriose do septo reto vaginal, por exemplo, está quase em 100% das vezes associadas com dispareunia. E o mais intrigante, não existe uma relação direta da severidade da dor e da extensão visual das lesões. Eu posso ter lesões pequenas com muita dor, eu posso ter muitas lesões, muita distorção anatômica sem tanta dor. E isso deixa a gente extremamente inquieto. A endometriose é, portanto, uma doença heterogênea, que pode se manifestar, como os senhores podem ver, numa pelve aparentemente normal como essa, ao aumentar a imagem com a laparoscopia, que é fundamental para o diagnóstico e para o tratamento, a gente pode observar que existem focos tão pequenos como esses. Olha só, uma área cicatricial retrátil, mais branca, inflamatória, que não seria vista a olho nu numa laparotomia, por exemplo. A doença pode se manifestar também como cistos ovarianos, tão grandes como esses que vocês podem ver nesse vídeo. Só mais um pouquinho. Ou a doença profunda com pelve congelada, ou seja, onde você não consegue identificar o que é intestino, o que é bexiga, o que é reto, o que é útero. Aqui, nesse caso, a gente vê alguns focos de endometriose mais vermelhos, diferentes desse foco branco de cima, e aqui a gente vê esse enorme endometrioma se manifestando com alteração significativa da pelve. Em ambos os casos, vocês veem que existe uma heterogeneidade muito grande de manifestação anatômica da doença. É essa apresentação variada que tem diferentes lesões para diferentes fases da vida. É provável que em uma fase ela tenha lesões mínimas, lesões superficiais, endometrioma, lesões profundas, por exemplo, acometendo bexiga, intestino, ou lesões com aderências profundas e gerando pelve congelada, aderência de fundo de saco. O que a gente não sabe é como é que vai evoluir uma lesão em particular. Não existe uma evidência concreta hoje em dia de que essas lesões elas de fato vão ter uma progressão e nem a frequência. Em estudos que foram feitos reoperando pacientes que já tinham diagnóstico prévio de endometriose, observaram que em até 29% dos casos a doença tinha progredido. Porém, tinha, na segunda cirurgia, se observado um estacionamento em 29%
e uma regressão em até 42% dos casos. Ou seja, é uma doença que fenotipicamente tem manifestações muito diversas, tanto na sua expressão como na possibilidade de evolução ou de regressão. Percebam que essa grande heterogeneidade, como eu falei, pode trazer estádios leves com muita dor, estádios graves com pouca dor. E na vertoma central, e pode ser de origem inflamatória, associada com extensa alteração anatômica, ou de origem neuropática, ou seja, mesmo lesões pequenas, mas que acometem e que têm lesão nervosa importante, podem gerar dor crônica significativa. Sabemos que até 30% das pacientes podem não responder ao tratamento convencional. E isso leva a crer que existe uma persistência da dor por sensibilização do sistema nervoso central, muito mais até do que por alteração anatômica ou compressão direta. A endometriose profunda é arbitrariamente definida como uma doença que aprofunda-se no peritônio mais de 5 milímetros. Essa definição arbitrária ela foi feita pela necessidade de você distinguir a lesão que acomete ligamento uterosacro, septo reto vaginal, vagina, intestino, bexiga e ureter, daquela lesão superficial que acomete em microfocos. Aqui vocês veem uma lesão extensa acometendo a alça intestinal, percebam que ela não entra na luz intestinal, é uma doença superficial, mas ela se caracteriza por ser uma doença de maior refratariedade, de difícil tratamento. Os sintomas clínicos podem ser semelhantes aos demais, dor pélvica crônica, dispareunia, entretanto, não existe uma relação direta dessa gravidade e complexidade dos sintomas com a doença profunda. Não necessariamente ter doença profunda quer dizer que você vai ter sintomas tão significativos. Portanto, o diagnóstico é de fato difícil. Eu posso ter lesões pequenas avermelhadas, eu posso ter lesões mais azuladas, lesão em talco, lesões brancas, tipo uma fibrose, uma mancha branca, aderências, eu posso ter lesões na superfície do útero e a necessidade de eu ter a laparoscopia cirúrgica para visualização das lesões e, consequentemente, a histologia que segue-se a biópsia, dificulta o diagnóstico. Então, eu não posso esperar operar todo mundo para poder tratar. Esse diagnóstico padrão feito com laparoscopia e biópsia, para tratamento, ele é inviável. Porque se eu fosse operar todo mundo que tem endometriose, eu levaria séculos e não conseguiria operar. Portanto, não é necessário que você tenha a evidência laparoscópica, a evidência histológica para tratar uma paciente que tem sintomatologias clínicas exuberantes, sintomatologias clínicas inquestionáveis. O diagnóstico, portanto, é um longo caminho, que vai basicamente da história clínica, o exame físico avaliando o acometimento de fundo de saco, lesões nodulares, dificuldades de mobilização do útero, espessamento de ligamentos uterossacros, através do toque manual. O ultrassom e a ressonância ajudam muito a gente na identificação de lesões, por exemplo, como essa no septo reto vaginal, e chegando a identificar os vários fenotipos que a gente falou, a doença superficial, o endometrioma, a doença profunda e a adenomiose. Os sintomas mais característicos, estou juntando tudo para ser mais didático, seriam os 6Ds, né? Dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica, mas não só isso, fadiga crônica, dor lombar, dor nas pernas e a infertilidade, que compõe todo esse bojo de sintomas clínicos bem importantes. Outros sintomas associados são muito importantes, como eu falei para vocês. Sintomas intestinais, como diarreia e gases, distensão abdominal, sangramento anormal. É muito comum a paciente ter adenomiose junto e daí sangrar muito. E pela resistência à progesterona, ter dificuldade de você controlar esse sangramento. Dor à relação sexual, náuseas, tonturas, dor de cabeça, muitos sintomas associados. E esse infernal ciclo da dor, associado com a persistência da dor, inatividade, hiperatividade, perda do trabalho, humor deprimido, angústia, medo, frustração, dificuldade de dormir, fadiga, perda de disposição, ganho de peso, supermedicalização, fraqueza muscular, estresse, ansiedade, tensão nervosa. Tudo isso fechando um ciclo de incapacitação, que é o elemento chave para a gente pensar no diagnóstico de endometriose. Não subestimar toda essa miríade de sintomas que se apresentam na paciente que tem dor crônica, na paciente capacitada. Lembrar que 93% das adolescentes
já relataram dor à menstruação e que a falta às aulas, na França principalmente, é tida como um dos critérios mais importantes de gravidade da dor. É aquela menstruação que interfere com a atividade. É aquela adolescente que tem vários sintomas e que esses sintomas a incapacitam. A dor como sintoma cardinal, gente, começa em até 67% na adolescência. Entretanto, a subestimação desses sintomas faz com que as adolescentes demorem muito mais anos a ter o diagnóstico do que as mulheres adultas, aquelas que têm sintomatologia mais exuberante na fase adulta. Portanto, é importante que nós sejamos diligentes com o adolescente e, obviamente, levarmos em consideração a possibilidade de outras causas da endometriose, outras condições, como diagnósticos diferenciais que possam causar. A dor pélvica, ela, na endometriose, caracteristicamente, é uma dor que pode ter características viscerais ou características somáticas. O que é a dor visceral? A dor visceral é aquela dor que está associada com sintomas autonômicos, como náuseas, vômitos, palidez, diaforese, taquicardia, e está associada à irritação dos nervos mediais da pelve, os nervos viscerais, o plexo hipogástrico inferior e o plexo simpático. Essas dores são diferentes das dores neuropáticas clássicas, na paciente que tem, por exemplo, síndromes compressivas. A endometriose, ela pode atuar como um nódulo que comprime o nervo pudendo, por exemplo, causando alodinia, causando dores que respondem aos metâmeros, aos dermátomos de cada nervo acometido. E essa dor bem localizada, perineal, perianal ou em membro inferior, é diferente da dor visceral. Essa dor somática você aponta com o dedo e você descreve o trajeto do dermátomo. Então, para a gente avaliar a dor da endometriose, é importante que a gente entenda que a pelve ela traz informações várias, ela só tem menos nervos do que o nervoso central, gente. Por isso que é tão difícil você estudar a pelve, é tão difícil você analisar por imagem. Até porque os nervos estão presos nesse sacro, que é uma caixinha de visualização difícil, os exames eletrofisiológicos não são confiáveis, os estudos de imagem são difíceis de ser feitos. Não se pode fazer análise através de eletrofisiologia como se faz no sistema nervoso central, como se faz no sistema nervoso periférico. E o primeiro passo para você diferenciar a dor somática, aquela dor que pode estar associada à compressão de raiz nervosa, é você avaliar neuropelviologicamente a paciente, ou seja, não ficar ligado na manifestação superficial da dor. A dor perineal, por exemplo, ela é só uma luz que acende uma alteração que está na espinha, na compressão dessa raiz nervosa. Então, determinar as vias usadas pela informação da dor para alcançar o cérebro é determinar o nível medular onde a informação se dá. Ou seja, uma dor perineal pode não ter nada a ver com lesão perineal. Pode estar associada, na verdade, com a compressão na raiz pélvica. Por exemplo, dissociar a dor da sua localização. A abordagem neuropelviológica prevê que a informação sobre as vias utilizadas pelos sinais de dor para alcançar o cérebro não necessariamente elas correspondem com a sua topografia anatômica. Eu posso ter um dermátomo que só reflete uma compressão de uma raiz nervosa. E essa compressão de nervo intrapélvico pode estar associada com endometriose. Daí eu posso ter compressão de nervo somático, de nervo autonômico. Eu posso ter aprisionamento de nervo somático, causando dor, formigamento, dormência muscular. Eu posso ter aprisionamento de nervo autonômico, causando sintomas viscerais. Raízes de nervos sacrais, como radiculopatias sacrais, radiculopatias pudendas, todas elas muito importantes de se avaliar. Até porque, avaliando no mapa da dor, a gente vai perceber que as pacientes têm dermátomos e têm áreas de manifestação, como dores que radiam semelhante à dor ciática, praia da coxa, dor glútea, dor vaginal, dor perineal, que na verdade não caracterizam doença nessas regiões, elas só são manifestações topográficas neuropelviológicas. Vamos em frente. As dores de encarceramento têm sintomas sugestivos, tem um exame físico característico, um exame neurológico de avaliação superficial. É importante que a gente avalie na paciente com endometriose, principalmente aquela que tem lesão profunda, para excluir a possibilidade de ter compressão. A endometriose é, portanto, uma doença de diagnóstico difícil. Existe um estigma sobre os sintomas serem normais, existe uma dificuldade do familiar, do companheiro e do próprio profissional de saúde identificar a doença, identificar a dor pélvica como anormal. Nós não temos sintomas claramente específicos, infelizmente não temos biomarcadores. A ausência desses biomarcadores atrapalha muito no diagnóstico.
os exames de imagem, ou seja, ultrassom transvaginal e ressonância, podem ser muito importantes. Não ajudam muito, não tem muita acurácia naquelas pequeníssimas lesões superficiais, que certamente seria a grande parte das pacientes. Porém, para avaliação do endometrioma ovariano, 90% de sensibilidade, mesmo com ultrassom simples. Na avaliação da endometriose profunda, dos processos aderenciais em órgãos pélvicos, eu preciso de ultrassom transvaginal com mapeamento, feito por um especialista, feito por um profissional gabaritado e com treinamento. É um exame mais demorado. E aí sim eu vou ter uma sensibilidade maior. Mas continuo dizendo que para a doença mais comum, que é a lesão superficial, infelizmente, o achado clínico, a história clínica é o dado mais importante. Portanto, a imagem vai servir basicamente para a gente recrutar ou não uma equipe multidisciplinar para o tratamento das lesões profundas, porque após o preparo intestinal, o exame feito por um imaginologista treinado, ele vai conseguir enxergar lesões intestinais, acometimento vaginal, vesical, como essa lesão aqui vesical que vocês conseguem ver, ou então como essa lesão intestinal que vocês conseguem ver no ultrassom. E aí vai ajudar muita gente nisso, mas para lesão superficial não ajuda muito, é difícil de ver. O ultrassom com preparo intestinal é acurado, garante a abordagem interdisciplinar e é um teste acessível, útil e fácil. Em muitos centros se opta pela ressonância, por maior habilidade dos profissionais, e outros pela imagem do ultrassom. Os dois se somam, eles não competem. A ressonância mostra lesões no ovário muito ricamente. O ultrassom com preparo intestinal também mostra lesões importantes. E ambos, ao invés de disputar, acreditamos que eles se somam, que podem, quando possível, ser solicitados mutuamente para melhor avaliação anatômica da paciente com endometriose. É necessário, entretanto, que em 2020 a gente mude o paradigma do que se chamava anteriormente de laparoscopia diagnóstica. Não há lugar para você fazer uma cirurgia com anestesia geral, com todos os riscos, só para enxergar uma doença que clinicamente pode se parecer óbvia. E, uma vez que você vai tentar diagnosticar algo que clinicamente não está óbvio, você tem que entrar para tratar, entrar para intervir, para resolver, diagnosticar clinicamente e, quando você for fazer laparoscopia terapêutica. Não existe mais espaço para você submeter a paciente a um risco só para olhar se tem ou não tem endometriose. Tanto que o tratamento da endometriose pode ser feito, sim, empiricamente, sem o diagnóstico histológico, sem o diagnóstico laparoscópico. Ele visa o tratamento da dor, a supressão estrogênica. Lembre-se, temos um estado de hiperestrogenismo. Entretanto, a cirurgia pode ser o único recurso quando você tem uma dor refratária. E aí você vai ter a necessidade de tratar a infertilidade ou de tratar a dor, o que aparece mais frequentemente. É importante que a gente avalie qual é o sintoma predominante da paciente, quais são as suas preferências de tratamento, as suas possibilidades, a sua idade, perspectiva de engravidar ou não, se ela está perto da menopausa, se ela é uma mulher muito jovem, extensão da doença através dos exames de imagem e daí recrutar uma equipe multidisciplinar de especialistas. Ela já operou anteriormente, lembrar que cirurgias anteriores são o principal fator de risco para complicação. E, obviamente, adaptar o seu tratamento à sua realidade devido aos altos custos envolvidos. A meta do tratamento é tratar a queixa-problema, aquela queixa que se apresenta individualizadamente para o paciente. Vamos ter mulheres com infertilidade sem dor, mulheres com dor sem infertilidade e mulheres que têm as duas coisas. Então, é importante que você foque na meta daquele momento, daquela fase da vida que é a mais importante para ela. E lembrar que durante o ciclo da vida da mulher, essa meta pode mudar. Ela pode, por exemplo, necessitar de um tratamento medicamentoso a longo prazo enquanto ela não deseja engravidar, e ela pode responder bem a esse tratamento. Uma vez que ela se torne refratária à dor, ela pode necessitar de uma cirurgia, pode precisar de uma fertilização in vitro, tudo vai depender muito da fase de vida onde ela está. Mas percebam que a terapia medicamentosa a longo prazo, e aqui eu gosto de incluir farmacoterapia, neuromodulação com fisioterapia, nutrição, tudo que não é cirúrgico, sempre vai acompanhar a paciente durante todo o seu ciclo de vida, antes e depois da cirurgia. A cirurgia sendo uma única cirurgia, feita de uma vez só na vida, a cirurgia tentando ser resolutiva, mas o tratamento medicamentoso acontecendo sempre. É uma paciente que literalmente não vai receber alta. Nós temos que, com o tratamento,
ter um alvo, prevenir complicações e incapacitações, investir na meta do tratamento, combinar com ela. O que é importante agora? A gente vai tratar a dor agora, a gente vai priorizar o tratamento da fertilidade, a gente vai monitorar e seguir a paciente clinicamente a cada ano, por exemplo, fazendo um ultrassom com mapeamento na paciente que tem conduta expectante anualmente e tentando intervir quando essa dor se tornar insuportável. Ou a gente vai tentar... Desculpa. Cliquei aqui no slide errado. Caminhou bastante agora, foi bem para trás. Deixa eu dar uma caminhadinha para a gente tentar passar um pouco para frente. Desculpa, ele voltou, retrocedeu bem. Oh, Deus. Vamos voltar para o slide que a gente estava. Só mais um pouquinho. Falando um pouquinho da neuropelviologia, que é um tema nebuloso, mas cada vez mais importante para a gente entender. Só mais um pouco, já chegamos lá. Mais um pouco. Mais um pouco. Aproveitem para tomar um pouquinho de água enquanto a gente chega lá. Ok, vamos falar de tratamento então. Devemos considerar todos esses aspectos para o tratamento. A meta é a individualização, pensar o que é mais importante, qual é a prioridade naquela fase de vida da mulher. Lembrar que isso pode mudar com o tempo. Estabelecer metas de tratamento com a paciente, estabelecer acompanhamentos a longo prazo, prevenir as suas complicações, reavaliar sistematicamente, clinicamente e pelo exame de imagem e adequar o tratamento às necessidades individuais da paciente. Planejar o melhor momento para a cirurgia, ou seja, o melhor momento para a cirurgia seria o mais próximo do momento em que ela quer engravidar, tentando postergar na paciente assintomática ou oligossintomática. Porém, naquela que tem dor incapacitante, que não dá para esperar, intervindo cirurgicamente, mas tentando que ela tenha só uma cirurgia na vida para evitar a multiplicidade de cirurgias e o risco maior de complicações. Claro, em todo esse período associando o tratamento medicamentoso. A droga, a farmacoterapia não é citoredutora, ela é sintomática, tudo voltaria após a suspensão, portanto, a medicação não erradica a doença. Nós temos duas linhas de tratamento. A primeira linha com anticoncepcionais orais, progestagênios ou o DIU de levonorgestrel, que tem por objetivo tratar aquele estado de hiperestrogenismo, ou seja, gerar um hipoestrogenismo e uma hiperprogesteronemia, gerando descentralização, atrofia, menorreia e redução da dor. Para tanto, a gente vai utilizar ou o anticoncepcional combinado ou o progestagênio, ambos são seguros, 2/3 melhoram a dor e qualidade de vida, todos melhoram a dismenorreia. A gente vai ter atrofia endometrial, efeito anti-inflamatório e pró-apoptótico. É comum a gente ter essa dúvida, né? Quando usar progesterona isolada, quando usar anticoncepcional combinado, a ideia é que você use o anticoncepcional combinado oral para evitar a recorrência de endometrioma, tentar evitá-lo, tentar evitar o anticoncepcional oral em quem tem endometrioma para evitar a progressão do câncer de ovário e naquela paciente que tem dor pélvica por lesão profunda, dá preferência ao progestagênio. Lembrar que a não resposta é sinônimo de resistência à progesterona. Tanto o Dienogest, como a noretrindona, como o anticoncepcional combinado oral e o de levonorgestrel vão ter resultados muito semelhantes na redução significativa dos sintomas, na redução da dor pélvica, após 3 e 6 meses de uso. A segunda linha de tratamento, hoje muito menos utilizado que no passado, são os análogos de NRH, devido ao seu uso de efeito intenso, com doses intramusculares, subcutânea, alterando a densidade mineral óssea, tem um efeito limitado a longo prazo
tem a necessidade de AGPEC terapia e o efeito flare-up inicial, ou seja, você vai ter um estímulo inicial. Hoje surgiu nos Estados Unidos, já liberado pelo FDA, o Elagolix, que é o antagonista do GnRH, de uso oral, que tem ajuste individual de dose, sem o flare-up inicial. Ainda está em investigação para pacientes resistentes à progesterona, os inibidores da aromatase, os SERMs, que talvez seja interessante, pensando naquela teoria do aumento do receptor de beta de progesterona. Então, essas drogas talvez agissem de maneira interessante em casos refratários, em pacientes não responsivas. Portanto, a segunda linha seria excepcional. Tentando organizar um fluxograma naquela paciente sem infertilidade e sem desejo de engravidar. Se ela não tem dor pélvica e não tem endometrioma, conduta expectante. Não vamos operar essa paciente, tratar clinicamente, só observar ou fazer farmacoterapia. Se ela não quer engravidar, mas ela tem endometrioma, avalie esse endometrioma. Ele é grande o suficiente, ele pode interferir na fertilidade. Se ela tem dor pélvica, aí sim intervir com farmacoterapia a longo prazo. E, na presença de sucesso, seguir clinicamente. Se houver falha, aí sim pensar em ressecção cirúrgica. Ou seja, a falha, a refratariedade à farmacoterapia talvez fosse uma indicação bem interessante para tratamento cirúrgico. Lembrando que o tratamento clínico segue após todo e qualquer tratamento cirúrgico. Na infertilidade, nós temos várias alterações, né? Alteração de receptividade endometrial, como eu falei há pouco, o endométrio causa uma descitalização anormal na paciente com endometriose, devido à resistência à progesterona. Existe uma resposta ovariana reduzida, com diminuição de produção de óvulos. E existe um caldo inflamatório muito intenso, peritoneal, que gera uma diminuição nas chances de fertilização in vitro. Portanto, a dúvida fica, será que eu trato a endometriose ou eu faço uma reprodução assistida primeiro? Será que a minha cirurgia, ao invés de trazer benefícios, pode destruir essa reserva ovariana que já está comprometida? Ou será que eu devo, de cara, fazer uma terapia de reprodução assistida? Sabemos que o ovário da mulher com endometriose tem liberação local de fatores inflamatórios intensos, com bastante fibrose e com bastante perda folicular. É o que a gente chama de esgotamento do estoque de folículos inativos, é a hipótese do burnout ovariano. Existe um ciclo vicioso de foliculogênese desregulada, onde a inflamação local, com alteração estrutural do córtex ovariano, gera fibrose maciça, perda do estroma e perda focal de densidade folicular. O ovário da paciente com endometriose tem muito menos folículo do que o ovário da paciente sem endometriose. Quando operar? Bom, a gente pode dizer quando não operar, quando tentar fazer uma fertilização in vitro primeiro. Ter muito medo de intervir na paciente com endometrioma bilateral, na paciente com endometrioma grande e na paciente com endometrioma recorrente. Nesses três casos, você já vai ter níveis de hormônio antipilereno muito baixos. Nesses três casos, você vai ter um risco muito grande de destruir mais a reserva ovariana dessa paciente. Daí a gente é muito mais tendencioso a indicar fertilização in vitro prioritariamente e postergar a cirurgia para uma situação posterior. A cirurgia pode ser feita pela técnica de stripping, que é uma técnica que pressupõe o descascamento, literalmente, rasgando o endometrioma, descolando da sua base para evitar que haja uso de energia para não queimar os folículos subjacentes e, mais recentemente, o uso da energia de laser com plasma de CO2, que é uma técnica que visa o uso de micro-raios de laser que tem uma infiltração muito pequena. Como vocês podem ver aqui nessa figura, o laser ele não queima, ele destrói o endometrioma sem queimar o parênquima subjacente. E na técnica de stripping, que vocês podem ver do outro lado, vai se arrancando, literalmente rasgando. Perceba que o parênquima normal e o endometrioma vai se rasgando, dando pontos com fios preferencialmente, evitando o uso de energia que vai queimar e diminuir essa reserva ovariana. Então é uma discussão muito grande sobre isso. A ideia é tentar ser o menos agressivo possível. Portanto, naquela paciente que tem um ovário com aparência maligna, com aparência que não lhe dá tranquilidade, que mudou de padrão, que tem sintomas dolorosos, situação ruptura, que tem um risco muito grande de romper e que o esterileuta não conseguiu acessar os folículos para fertilização, aí não tem jeito. A gente tem que operar e fazer de preferência a capsulectomia, a exérese, a retirada da cápsula, utilizando aquelas técnicas que a gente falou e seguindo com o tratamento clínico. Porém, lembrar que as técnicas de reprodução assistida, elas são muito interessantes
na bilateralidade, no endometrioma gigante, naquela paciente com fator masculino, com reserva reduzida, idade mais avançada, e principalmente aquela que já operou várias vezes. Que cada cirurgia a mais é mais lesão para o ovário, é mais risco de você detonar, fritar a reserva ovariana. A doença profunda, por sua vez, quando você tem endometriose do reto sigmoide, é importante que você faça avaliação clínica imaginológica. Não há lugar para colonoscopia, uma vez que a lesão intraluminal é muito rara. E a evolução para obstrução também. Cerca de menos de 5 em 1000 mulheres vão obstruir. Entretanto, o risco de obstrução na paciente sem sintomas pode ser uma indicação de cirurgia. Naquela assintomática, sem estenose, se não quiser engravidar, acompanhamento. Lembrando que não há estudos que associem a lesão intestinal com câncer. Naquelas que são sintomáticas, que têm dor importante, ou que tem risco de estenose, ou seja, lesão módica 50%, pensar em operar. Existem várias variáveis a considerar na hora da escolha da cirurgia. A profundidade de infiltração da lesão no intestino, a presença de lesões na serosa, infiltrando a muscular. Essa informação, o ultrassom com mapeamento nos mostra com muita clareza. E aí, quanto mais profundo, quanto mais próximo da mucosa, maior é o nosso tipo de intervenção, que pode ser uma simples shave, que é um barbeamento, um skin de mucosa ou uma ressecção discoide. A distância da lesão para o esfíncter anal, para a linha dentada, é um fator de risco que deve ser avaliado. A possibilidade de você fazer um procedimento menos invasivo, cada vez mais é aventada. Então, hoje em dia, a gente tenta fazer excisão superficial seletiva, usando bisturi e tesoura, tentando não tirar segmentos do intestino, deixando a ressecção intestinal com anastomose terminal para situações com lesões maiores ou lesões múltiplas. E nas lesões intermediárias, o uso do grampeador circular. A coloproctologia aprendeu muito com a endometriose, mudou-se muito as técnicas. No passado, não se pensava em usar, por exemplo, grampeador em tumor de reto. Hoje, a endometriose possibilita, através do grampeamento, você ressecar lesões que talvez no passado fossem retiradas através de grandes cirurgias. Os resultados para dor e para fertilidade são bem interessantes, chegando a taxas de até 85% de redução da dor e até 60% de fertilidade. Os melhores resultados, na verdade, eles estão associados quando há maior ressecção, quando você faz uma intervenção combinada, quando você usa uma equipe multidisciplinar. Entretanto, ainda não sabemos se a doença sai 100%. O que a gente sabe é que a perspectiva é de você fugir dessas ressecções extensas e tentar cada vez mais fazer ressecções menores, ressecções segmentares. A Sociedade Europeia tentou padronizar o tipo de ressecção baseado com a dor. Naquela paciente sem muita dor, tratamento clínico. Na paciente com muita dor, com EVA acima de 7, se você tem acometimento só de camada muscular e mais profunda, com ou múltiplos nódulos, ou um nódulo grande, acima de 3 centímetros, pensar em ressecção segmentar. Nódulos menores, intermediários, ressecção discoide ou shave. Essa orientação ela não é uma regra, é uma orientação, como o próprio nome diz, para que você tente ser o menos radical possível, tente oferecer menos procedimentos radicais para os pacientes. A dor diminui, a taxa de gravidez talvez melhore, mas a recorrência é algo que a gente não conseguiu mexer muito ainda. Mas de endometriose mais avançada, você vai ter até 20% de recorrência em 5 anos e 30% após 10 anos. Entretanto, a recorrência, ela na verdade, ela tem sido vista cada vez mais como resultado de uma cirurgia incompleta, né? Ela pode sim ocorrer em qualquer cirurgião, mesmo com cirurgiões experientes, mas é para ela ocorrer numa percentagem muito menor. Hoje em dia a gente sabe que o recrescimento de lesões que são deixadas incompletas, o desenvolvimento de novas lesões por metaplasia ou por associação linfática, por fatores de crescimento deixados, é possível e não existe nenhum cirurgião com 100% de sucesso. Porém, o principal fator de recorrência é a cirurgia com cirurgiões com poucas experiências, com pequenos números de pacientes. O cirurgião inexperiente, ele resseca menos, ele tira menos lesão, ele deixa mais doença e ele complica mais. Ele é mais mórbido. E mesmo o cirurgião mais experiente, na paciente mais jovem, ele vai ter um risco maior de recorrência, porque nessa paciente mais jovem ela tem muitos anos pela frente para que a doença possa voltar. E aí a doença pode voltar através de metaplasia celomática, através da persistência de pequenos focos intralinfáticos, que são impossíveis de ser vistos na cirurgia.
A cirurgia inicial incompleta é, de longe, o principal fator de risco para a reintervenção. Certamente, a melhor garantia de reduzir o risco de recorrência seria a cirurgia inicial a mais completa possível, diminuindo a recorrência, aumentando a qualidade da excisão inicial. É uma doença heterogênea que a cirurgia deve ser adaptada aos sintomas. A cirurgia não impacta na evolução da doença. Ela é uma doença inflamatória crônica e a cirurgia ela tem que ser individualizada. Não é toda mulher com endometriose que vai operar. O diagnóstico não deve esperar a cirurgia, não deve esperar a laparoscopia, não deve esperar a histologia. Você deve tratar empiricamente. Não há necessidade de você, para iniciar o tratamento, ter uma biópsia. E a dor é o sintoma que mais vai guiar a gente para a necessidade de intervenção cirúrgica ou não. Não esquecendo que o tratamento clínico sempre vai acontecer. No futuro, a gente espera ter o biomarcador, quer seja sanguíneo, quer seja do fluido menstrual, e estabelecer, através de estudos de genômica, de proteômica e metabolômica, marcadores proteicos que possam estar associados com risco maior de infertilidade, com risco maior de evolução de gravidade da doença, e poder se antecipar à evolução. Poder, por exemplo, dar diagnóstico em mulheres jovens através do fluido menstrual ou do sangue e ter um perfil de paciente que pode piorar mais. Para finalizar, a ideia é reduzir o atraso do diagnóstico no adolescente, tentar ser mais diligente naquela adolescente que sente dor, lembrar que a endometriose é uma causa importante de dor, mas não é a única causa. A doença é heterogênea, pode se manifestar em vários fenotípicos e que a gente deve utilizar, sim, a imagem, os manejos clínicos e imaginológicos para tentar distinguir as várias faces, os vários fenótipos da doença. Muito obrigado, pessoal. Desculpa a demora. E é isso aí. A gente fica à disposição para responder as perguntas.